Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa. Por 3 anos de casados de Cássio e Carolina, em ação de graças pela saúde de Zorailde de Souza Faria, pelos falecidos Anderson Henrique da Silva, 7 anos, Geraldo Magela da Silva, 16 anos e 5 meses, Sebastião Carlos da Silva, 10 meses, Fábio Custódio de Oliveira, 6 anos, Igor Davi de Oliveira, 3 meses de falecimento, Yolanda Maria de Nazaré, José Davi, Célio Davi, Isabel Maria de Souza, Virgínia Furlaneto Alves, Rosa Maria de Jesus, Manuel Marcelino dos Reis, 7 meses, Cléria Aparecida Davi, Xisto Leopoldino da... Não obstante a maldade humana, Deus encontra um modo para dar continuidade ao seu plano de amor. Compreendamos e acolhamos a grandeza e a bondade do Senhor. Boa noite. Boa noite. Vamos rezar por todas as intenções mencionadas nessa Santa Missa, de modo muito especial, os 3 anos de casamento de Cássio e Carolina, pedindo a Deus que renove no coração deles o amor, a fidelidade, para que na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, eles continuem se amando. Colhendo também os pedidos que cada um traz no coração para essa Santa Missa, pelo fim dessa pandemia, rezando pelos profissionais de saúde, todas as pessoas internadas, infectadas em suas casas. É um momento de atenção, um momento de profunda oração também, confiando no patrocínio de São José, aquele que há de nos livrar dessa peste. Vamos celebrar, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com misericórdia, com confiança, a misericórdia do Pai. Arrependidos, cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores e humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedei por nós
nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Dos seus discípulos, Jesus espera fé mais profunda e adesão a Ele. Ouvindo e compreendendo sua palavra, encontramos graça aos olhos do Senhor. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e ficou com o coração muito magoado, e disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas. E dos animais impuros, 1 casal macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com o santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz. Sua voz no trovão, reboando, no seu templo os fiéis bradam, glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Palavras de salvação, somente o céu tem bradar. Por isso meu coração
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Com esta celebração nós estamos encerrando a primeira parte do tempo comum do ano litúrgico. Amanhã é quarta-feira de cinzas, dia de jejum e de abstinência, por obrigatoriedade na igreja. E encerrando a primeira parte do tempo comum, nós somos convidados a meditar 2 coisas hoje no Evangelho. Primeiro, nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção nos acontecimentos, nas coisas que acontecem conosco, nos fatos cotidianos. Veja, Jesus aproveita de um fato cotidiano, a falta do pão, para fazer uma catequese. Não falando do pão em si, mas usando de uma ideia deles para explicar uma outra ideia. Jesus é esperto, inteligente. E às vezes nós, discípulos, somos um cadinho lerdos e não entendemos muita coisa. Então Jesus vai advertir os seus discípulos. Eu não estou falando de pão. Estou falando para vocês tomar cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui com os discípulos? Catequizando. O que é que faz o pão crescer? O fermento. Qual que é o fermento de Herodes? Qual que é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Tomai cuidado com a hipocrisia. Vocês não podem ser igual a eles. Só que os discípulos não entendiam. Não entenderam. Aí Jesus precisa puxar a orelha, né? Porque Jesus está puxando a orelha aqui hoje. É assim também na nossa vida. Quando nos acontece algo, nós às vezes não conseguimos enxergar além do fato. Por isso nós precisamos pedir para Deus todo dia discernimento e sabedoria. São essas 2 coisas que a gente precisa ter na vida. Tudo que acontece conosco, discernimento e sabedoria. Um problema na nossa vida é igual quando nós estamos dirigindo um carro numa estrada de terra e passa um caminhão de leite no mês de agosto, quando está tudo seco. O que acontece? A poeira levanta. E é aquele poeirão. Você tem 2 coisas para fazer. Ou você desacelera e espera o caminhão passar, porque senão sua vista está toda embaçada de poeira. Ou você para ali naquele lugar e espera até o caminhão passar. Os problemas na vida é dessa forma. Quando acontece conosco, a poeira está alta. E com poeira alta, a gente não decide, nós não temos uma análise do que está acontecendo, nós estamos vivendo. É essa consciência que a gente precisa ter todo dia. Senhor, dai-me sabedoria e discernimento, para que eu possa compreender em algo que está me acontecendo, qual é a sua mensagem?
Porque Deus fala, gente. Deus conversa com a gente. Pode ter certeza disso. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção. O grande pecado que nós corremos é o esquecimento. A pessoa que esquece dos benefícios e das graças que Deus já fez para a vida dela é uma pessoa ingrata. Não é todo dia e toda hora que nós vamos receber graças extraordinárias. Não. Em alguns momentos da vida. Pessoa ingrata é a pessoa que não reconhece. E às vezes quando a gente está passando por um sofrimento, por uma turbulência, a gente questiona muito, cadê Deus? Aonde Ele está? E esse tipo de consciência revela uma baita de uma falta de memória. Porque Deus sempre esteve conosco. É nesses momentos que nós somos convidados a lembrar. Espera aí, eu estou reclamando de quê? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Vou lembrar o que Deus já fez por mim. O que Deus já fez na minha história, na minha vida. Lembre do seu testemunho. Porque quando a gente recorda, nós temos forças para continuar caminhando, olhando para frente, não desanimando. 2 mensagens, portanto, hoje no Evangelho. A primeira coisa, aprendermos a olhar com os outros olhos os acontecimentos, os problemas da vida. Esperar a poeira baixar para depois decidir ou reconhecer. Busque ajuda se preciso for. Às vezes nós estamos tão imersos a um problema, a um meu ponto de vista, que eu estou tão cercado das minhas conclusões que eu não quero ouvir. Aí eu fico surdo. E aí só cometo burrada. Por isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês por uma realidade fundamental e que infelizmente a paróquia Santa Terezinha peca e peca gravemente. Vocês, e eu vou puxar o ouvido hoje, a orelha. Paróquia Santa Terezinha procura muito poucos padres. Muito pouco. Eu não sei porquê. Tem os motivos de vocês, respeito. Mas padre atende no escritório justamente para fazer direção espiritual e atender confissões. Nós não somos apenas os homens do altar. É aqui que nós descansamos. Nosso descanso é a Eucaristia. Mas é para vocês que somos padres. Busquem os sacerdotes. Importante. Eu aprendi no seminário uma coisa. Um jogador, ele pode ser bom. Pode saber jogar bola. Pode ter a melhor habilidade do mundo. Se ele não tiver alguém atrás da mesa, se não tiver um técnico falando aqui, 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 você pode melhorar, 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 ele não vai conseguir seus resultados. A direção espiritual é esse processo, onde o padre acompanha o momento da sua vida e pedindo Deus discernimento. Agora é claro que as circunstâncias não nos permitem os atendimentos devido ao decreto municipal. Os nossos escritórios paroquiais também fecharam. Mas quando essa pandemia terminar, e tomara que termine logo, pela intercessão do glorioso São José, aí a gente volta com tudo. Segunda coisa, tenha memória, saiba agradecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos elevar a Deus os nossos pedidos, na certeza de que Ele mesmo nos atende. E como resposta, nós falaremos: sede para nós, Senhor, o rochedo que nos abriga. Sede para nós, Senhor, o rochedo que nos abriga. Dai-lhe a glória devida ao seu nome, por todos os cristãos, para que reconheçam e glorifiquem a Deus pelas maravilhas que Ele realiza em nosso mundo. Rezemos. Sede para nós, Senhor, o rochedo que nos abriga. Sede o rochedo que me abriga, pelas autoridades do povo, para que zelem pela segurança e bem-estar de todos os cidadãos. Rezemos. Sede para nós, Senhor, o rochedo que nos abriga. Vós ainda não compreendeis, pelos catequistas,
para que apresentem a verdadeira imagem de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Rezemos. Vós me conduzis e alimentais, pelos idosos, pelos doentes e pelos que vivem sozinhos, para que recebam e acolham a visita confortadora da comunidade e a presença divina, repleta de esperança. Rezemos. Rezemos pelas mulheres vítimas de violência, para que sejam protegidas pela sociedade e os seus sofrimentos sejam considerados e escutados. Rezemos. Sede para nós, Senhor, o rochedo que nos abriga. Senhor Deus Todo-Poderoso, acolhei esses pedidos que vos apresentamos, por Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e renove, e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos rezar a oração eucarística segunda. O Senhor esteja convosco. Ele está de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando, é cantando mesmo, a uma só voz. Alturas, bendito que vem.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a sua paixão, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Cláudio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os falecidos, Senhor, pelos quais hoje nesta missa nós estamos rezando, cujos nomes se encontram sobre este teu altar, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o glorioso São José, com os santos apóstolos, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Santa Zélia, São Luís e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia. Rezemos com amor, com confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Hoje Cristo nos uniu. Filho de Deus, se tirais o pecado do mundo,
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Chegado o momento da nossa comunhão, momento de intimidade com o nosso Deus. É Deus no meio de nós, é o seu amor que nos alcança. Peçamos hoje, portanto, nessa Eucaristia que celebramos, estas duas graças. A graça de reconhecer outros olhares acima dos nossos olhares, que é o olhar de Deus sobre a nossa vida quando passamos por alguma dificuldade. E a graça de termos uma boa memória, para nunca esquecermos os benefícios que Deus faz por nós. Caso você tenha vindo à missa e não se sinta preparado para receber Jesus na Eucaristia, faça sua comunhão espiritual rezando comigo. Meu Senhor e meu Deus, eu creio que estáis presente na hóstia consagrada. Amo-vos profundamente com todo o meu coração e vos desejo em minha alma. Mas na impossibilidade de recebê-lo agora, vinde espiritualmente ao meu coração e fazer com que eu jamais me separe de vós. Amém. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu sofrimento Ele é o Senhor. Do meu sofrimento Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor.
olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Oremos. Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem assentar um minuto. Amanhã, quarta-feira de cinzas, um dia importante no nosso calendário cristão, no calendário litúrgico, é o dia que a gente começa o tempo da quaresma. E por preceito, é um dia que nós católicos deveríamos participar da missa. Devido à pandemia, os números, o controle de acesso à igreja estão cada vez mais limitados e rigorosos, devido ao aumento de casos do Covid em nosso município e toda a região. Então, participam das celebrações somente aqueles que buscaram as senhas, e as senhas se encontram esgotadas, infelizmente. Agora, acompanhem pelos meios de comunicação, importantíssimo. Por mais que você não consiga vir presencialmente, acompanhe pelas lives que faremos das missas amanhã, aqui da paróquia, ou qualquer outro canal católico que você queira acompanhar, a missa de cinzas. Amanhã é dia de jejum e de abstinência. Amanhã e sexta-feira da Paixão são os únicos dias que a igreja obriga, a palavra é essa, as nossas penitências. Primeira coisa, entender o que é jejum. Jejum tem várias formas de fazê-lo. Tem o jejum bíblico, que é o pão e água, mas existem outros tipos de jejum. O mais comum é aquele onde eu escolho a principal refeição do dia, me alimento moderadamente e não como mais nada. Bebo água, muita água. Então vamos lá. Amanhã você acorda, sorri para o espelho, reza. A primeira coisa que a gente vai fazer. Não tomar café da manhã. Quem que está obrigado ao jejum? Todas as pessoas católicas batizadas, exceto as pessoas idosas com mais de 60 anos, as mulheres gestantes, ou as pessoas que possuem algum problema de saúde que não possa ficar sem se alimentar. O resto, tudo precisa fazer. As crianças maiores de 7 anos também. Bom, deu fome de noite? Você pode se alimentar moderadamente, como uma bolachinha de sal, uma água, e está bom. Agora presta atenção, nós precisamos enxergar sentido daquilo que nós estamos fazendo. Por que nós estamos fazendo jejum? Porque jejum é uma forma de oração. As 3 pilares da quaresma: oração, jejum e esmola. E é uma forma que nós nos privamos de algo por causa de Cristo. Isso é bonito. Então, fazer jejum amanhã. Não somente o jejum. Amanhã é dia de abstinência de carne vermelha. Sangue quente. Não se pode comer carne vermelha amanhã. Tá bom, católico? Pode comer peixe?
Pode comer peixe. Pode comer ovo? Pode comer ovo. Pode comer nem ovo nem peixe? Pode, a critério de vocês. Abstinência de carne vermelha amanhã. As sextas-feiras da quaresma, padre, eu é obrigado a fazer a abstinência de carne? Obrigado não é, mas a igreja recomenda que toda sexta-feira do ano é dia penitencial de abster de carne vermelha. Agora presta atenção. No Código de Direito Canônico, uma observação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que diz que você pode trocar a penitência da sexta-feira. Se você não consegue ficar sem carne, então se penitencie de uma outra forma. Tire um outro tipo de alimento, ou faça uma obra de caridade, que está valendo. As pessoas têm costume de na quaresma não comer carne na quarta e na sexta. Pode, padre? Recomendo, isso é bom. Não somente isso, você já pensou qual é a penitência que você vai fazer durante esses 40 dias, 40 e poucos dias que antecedem a Páscoa? É preciso escolher uma penitência. O que é a penitência? É algo que eu gosto de fazer ou que eu gosto de comer, que eu não vou comer e nem fazer nos 40 dias. Por quê? Todas as vezes que eu sentir falta, eu vou lembrar que é por causa de Cristo que eu me abstenho disso. Por exemplo, suponhamos que você gosta de comer arroz, todo dia, arroz com queijo, arroz com carne moída, né? Que é coisa boa. Aí você fala assim, não, na quaresma eu não vou comer arroz. É algo que você tem todo dia. E é algo que vai te fazer falta. Isso é penitência. Padre, eu gosto de comer chocolate, porque todo dia eu como chocolate. Ótimo. Então, para de comer chocolate. Padre, eu tenho uma dificuldade de conviver com uma pessoa. Então, como penitência, eu vou me fazer mais próximo. Que penitência boa. É preciso escolher. Amanhã começam as penitências, jejum e abstinência. Participe da missa se você tem a senha. Caso não tenha, acompanhe pelos meios de comunicação. Combinado? Até que se diga o contrário, nós teremos as missas, né? Não sabe o que vai acontecer, mas vamos rezar e confiar em Deus. O padre está com a perna um pouco machucada, meu joelho está doendo, por isso que o padre não entregou a comunhão. O padre vai abençoar os objetos e depois, no canto final, vou pedir o ministro para aspergir. Pode ser? Vamos ficar de pé então para a gente receber a bênção. Tudo aquilo que vocês queiram que seja abençoado, tem em mãos, a chave da casa, a água, tudo aquilo que vocês trouxeram. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, vós que sempre vos agradais com o vigor e a piedade dos vossos fiéis. Abençoai, Senhor, tudo aquilo que os vossos filhos e filhas trazem nas mãos. As chaves, as fotos, a água, as correntinhas, os terços, as medalhas, fazendo que a sua graça sempre nos acompanhe. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, por intercessão do glorioso São José, de Maria, porta do céu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Então, é isso. O padre vai despedir, o ministro vai passar a água benta. Na hora que você receber a água benta, você está liberado, tá? Dia em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Existe um poço no meio do deserto, o povo passa perto, da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa,
amada, mas tu és